Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre planejamento de bioconstrução. Imagino que você também deve estar pensando em teu sonho, em como é que se começa todo esse processo aí. E eu vou compartilhar um pouquinho da nossa experiência, de como foi a nossa caminhada para talvez inspirar a tua caminhada. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente, no ano de 2012, foi o ano de planejamento, de buscar inspirações, de buscar conhecimento. Então, para nós, aqui da Bioconstrução Guaraciaba, foi um ano extremamente importante e a gente começou da seguinte forma. Eu estava buscando informações sobre construções alternativas. Na época, a gente não conhecia bioconstrução e engraçado que no Google apareceu num cantinho da tela lá o termo bioconstrução. Eu lembro que eu cliquei nesse ícone e abriu-se um universo paralelo aí para nós e foi muito lindo, muito inspirador, muito interessante porque naquele momento a gente mergulhou definitivamente na bioconstrução, né? Porque até então a gente já estava numa pegada sustentável de buscar materiais de demolição, de buscar materiais que o nosso espaço nos disponibilizava, mas a gente não sabia dessa possibilidade de se construir com terra hoje em dia ainda, né? E a partir desse momento foi legal porque a gente começou a coletar muita informação que estava na internet principalmente. Como é que nós fizemos na época? A gente fazia print de alguns vídeos no YouTube. Isso foi uma parte bem legal porque deu uma trabalheira, sabe? A gente assistia vídeos de bioconstrução, principalmente de COB, que é a técnica que a gente escolheu para o nosso lar aqui. E desses prints a gente pegou vários, selecionou, imprimiu eles e colocamos na parede da sala da nossa casinha alugada na época. E aí imaginem só, de manhã cedo a gente se deparava com essa parede. De meio-dia quando voltava para o almoço também. Final do dia quando voltava para casa, mesma coisa. Então o assunto bioconstrução estava presente no nosso cotidiano todos os dias durante vários momentos do dia. E isso foi nos trazendo um foco muito grande para o que a gente realmente sonhava, que é ter nossa casa, né? E aí, em cima dessa primeira inspiração com imagens, a gente foi buscando também documentários, foi buscando contatos com pessoas. Na época tinha muito pouco na internet para nos oferecer, mas tudo que foi disponibilizado a gente tentava estar sempre atualizado e vivenciando de alguma maneira essas experiências. E aí eu quero compartilhar uma bem legal também, que no ano de 2012 foi super importante para nós, que foi a participação do primeiro encontro de bioarquitetura chamado EBA, que aconteceu em Nova Friburgo. E lá eu tive a oportunidade de participar de algumas palestras, vivências, com nomes bem importantes da bioconstrução. E foi lá também que eu descobri que existiam livros fantásticos de bio. E eu quero levar vocês agora para nós conhecer um pouquinho desses livros, dos que a gente tem aqui. É óbvio que eu tenho muita coisa em PDF, que a gente vai estudando e vai absorvendo conhecimentos, né? Enfim. Mas eu acho que essa dica é muito interessante, galera, porque os livros nos trazem todo esse embasamento técnico, né? E também essa parte teórica faz com que a gente tenha mais segurança na hora de botar em prática esses conhecimentos, que foi o que a gente fez. Então, chega aqui comigo. Bora aqui, galera. Quero mostrar para vocês alguns dos livros que eu tenho aqui. Eu tenho alguns, né, impressos, comprados já, e alguns que eu tenho, como eu falei para vocês, em PDF. Vou mostrar alguns aqui, por exemplo, Permacultura para Organizações e Casas Ecológicas. Esse aqui é do Instituto Pindorama, um livro bem legal também, bem ilustrado, tem várias propostas e ideias, inclusive de tecnologias adequadas, né, para a bioconstrução. Esse aqui é um livro do Gernot Min, que já é um livro um pouco mais específico, fala sobre paredes e rebocos de terra, também super interessante, galera, bem técnico. Esse aqui é um livro de construção com COB, que eu super recomendo vocês. Ele é da a Beck Beek, escreveu esse livro.
e ele é super ilustrado também, focado em COB, então tem várias histórias interessantes aqui sobre o COB. Esse outro livro aqui do Gernot Mink, também super importante. Esse aqui é uma cópia que eu baixei em PDF, porque o livro não está mais disponível agora em livrarias, pelo menos nos últimos tempos aí. Mas é um livro fantástico, Manual de Construção Interna. Então é um livro que me ajudou muito, principalmente no momento em que a gente não sabia o que estava acontecendo com as nossas paredes, que estavam apresentando fissuras, né? E a gente não sabia como estabilizar o nosso material. Foi a partir desse livro que a gente conseguiu obter sucesso. Mas claro que eu deixei por último o livro que mais nos inspirou, que foi o livro do Johan van Lengen, do Tibá. Esse livro aqui é um livro bastante generalista, vamos dizer assim. É um livro que vai trazer assuntos bem interessantes, né? Vai falar sobre o projeto em si, né? Os locais onde você está, por exemplo, trópico úmido, trópico seco, zona temperada, materiais, obras, energia, água, enfim. Ele faz toda uma pegada que eu acho super importante, que vem antes, que é exatamente o que nós estamos falando agora sobre planejamento. A questão bioclimática que você vai observar. Essa interação que acontece entre ambiente e casa é super importante. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. O que nós avaliamos e estudamos a partir do nosso espaço. Então vem comigo que eu vou mostrar em detalhes algumas experiências e algumas características do que foi observado no nosso projeto de casa, antes, obviamente, de começar em si a casa a ser construída. Em meados de 2013, a gente estava exatamente aqui finalizando as terraplanagens e escolhendo o lugar onde a gente ia colocar a nossa casa. E a gente trouxe, junto com o nosso projeto arquitetônico, nós trouxemos a nossa maquete. Fizemos uma maquetezinha bem legal. E essa maquete nos serviu de inspiração, de estudo também, para ver essas questões bioclimáticas, né? Qual a relação do sol com a casa? Isso é uma relação diária, então é super importante você observar no teu projeto também. E o que nós definimos? Colocar a casa no sentido leste-oeste. Por quê? Quero mostrar para vocês agora. Vejam só, durante o inverno, nós temos aqui no sul do país, principalmente, quanto mais para o sul ou mais para o norte do nosso planeta, nós temos uma interação maior do sol em relação às estações do ano, né? E aqui no sul do Brasil, a gente tem o sol, em vez de passando a pino de meio-dia, ele vai passar mais baixo no nosso horizonte. E aí o que acontece? Nós conseguimos trabalhar algumas situações super legais, que é justamente a questão da incidência solar nas paredes. Então nós temos essa parede que vocês estão vendo aqui, que é mais acinzentada, ela está de frente para o norte. Norte para nós é para cá. E o que acontece? Nos meses frios o sol está passando um pouco mais baixo e aí justamente nós temos a entrada de luz na nossa casa com mais intensidade. No verão, essa parede acinzentada não recebe insolação, diferente dos meses frios. E isso é super importante porque faz um aquecimento natural no nosso lar. E aí também tem um detalhe arquitetônico que nós estudamos por conta dessa incidência solar, que é trazer os cômodos de maior circulação para a face norte, porque é os lugares que você vai estar mais tempo durante a sua vivência e interação com a casa. Então, no nosso caso aqui, nós temos área de serviço, cozinha, sala e os quartos todos para a face norte. Você deve estar se perguntando o que tem na face sul. Depois eu falo para vocês. Antes eu quero falar da chuva. Então vem comigo. As chuvas, galera, elas geralmente vêm do oeste ou do sudoeste. Essa direção aqui. E aí o que nós, sabendo dessa característica aqui do nosso espaço, o que a gente conseguiu prever na época do nosso projeto? Colocar uma parede de pedras nessa face aqui. Justamente porque aqui vai bater muito mais chuva do que do lado de lá ou do que na frente da casa. E aí, por que nós escolhemos a pedra? Vocês estão vendo aqui uma vegetação verde, né? Uma vegetação que tomou conta dessa parede de pedra, mas tudo onde tem essa vegetação, essa trepadeira, é uma parede de pedra de basalto. Aí o que acontece? Nós temos menos problemas de manutenção nas paredes. Por quê?
as paredes de bioconstrução estão mais altas, mais próximos da aba. Ou seja, nós temos menos manutenção por conta disso. Também tem a relação do frio. Aqui no sul, o vento frio geralmente sopra do sul. Então, o que acontece? Quando esse vento frio bater na parede de pedra, ele vai encontrar um obstáculo que é muito mais inerte, que troca menos informação do que parede de terra ou parede de outro material. Justamente por conta disso, nós fizemos essa interação e essa busca de material para essa face aqui. Outro detalhe que nós observamos com muita atenção, pessoal, foi a questão dos ventos. Os nossos ventos são nordeste. Eles têm leste e norte, então o nosso vento vem dessa direção para cá. O que a gente observou? Aberturas. Justamente para que as nossas aberturas estivessem recebendo esse vento que sopra praticamente todos os dias aqui para nós e faz todo o processo de ventilação da casa. Então esses são alguns dos fatores. O último que eu quero falar para vocês, que eu também elenco como um dos principais, é a questão geográfica, né? O que você tem no teu espaço nesse momento de iniciar a tua obra? Né? Se você está numa meia encosta, se você está num lugar mais alto, se você está num lugar de baixada, isso tudo influencia nas questões de ventilação, de iluminação, de temperatura, de umidade, isso tudo você deve observar. Claro que o ideal, dentro inclusive dos conceitos de permacultura, é você ficar na meia encosta, nem lá no topo, nem lá na base, porque na meia encosta você tem mais vantagens em relação às questões bioclimáticas, e é o caso nosso aqui. Outras questões que você pode observar no teu planejamento é sobre as potencialidades e as oportunidades que o teu terreno, que o teu espaço estão te dando. Como, por exemplo, vou trazer um exemplo que nós tivemos aqui na nossa vivência e que nós observamos que havia possibilidade. As questões das nossas madeiras. Nós estruturamos a nossa casa toda com eucalipto. O eucalipto é uma madeira que nós tínhamos aqui já na nossa propriedade, estava à disposição e nós utilizamos no nosso projeto em vários momentos, né? Então ele foi super importante e teve um custo menor, obviamente, por conta de ser nosso, né? Produção nossa. E aí, se você não tem madeira, você pode partir para outras possibilidades, como por exemplo as pedras. Se você tem pedras na tua propriedade, você pode utilizar para fazer toda a base, né? A bota da casa, que vai ser essa parte na base aí, onde a gente elimina esse contato da parede de terra com o solo, você pode fazer com o material que você tem na tua propriedade. Outros detalhes, por exemplo, tijolos de demolição, aberturas antigas, vidros automotivos e tudo mais, são coisas que talvez você não tenha no teu espaço, mas você pode buscar na tua redondeza, na tua região. Então abre o olho, fica esperto com essas questões, porque isso vai trazer muita economia e sustentabilidade para o teu projeto. Nós viemos conversando sobre as questões de inspirações, né? Como é que vocês vão se inspirar e também o que vocês vão observar no espaço que vocês já têm para construir as suas casas. Pensando nessa caminhada agora, como é que eu inicio o meu planejamento de fato, né? Como é que eu começo a observar os detalhes para a minha obra? Eu acredito, galera, que a primeira observação que vocês devem e precisam fazer é: você está no espaço urbano ou rural? Isso muda tudo no teu projeto, justamente porque a prefeitura da tua cidade vai exigir alguns documentos para pessoas que estão no espaço urbano e alguns, ou talvez nenhum, para quem esteja no espaço rural. Então começa por aí, vai na prefeitura da tua cidade, vai na Secretaria de Obras e busca essa informação, essa lista de documentos que você precisa ter para iniciar a tua obra. Outro momento importante que você não pode negligenciar é a questão do teu projeto arquitetônico. Então, se prepara, busca um profissional da área para te auxiliar nessa parte. O que essa pessoa vai poder fazer por você? Junto contigo, ela vai fazer toda aquela questão do estudo bioclimático e também o desenho arquitetônico da tua casa. E nesse desenho você vai contemplar o tamanho, vai contemplar os detalhes que você vai ter, quantos quartos, quanto isso, mas acima de tudo você vai ter um desenho que vai te permitir entender o teu projeto e toda a tua caminhada, toda essa jornada, né? O que você precisa prever.
e também, claro, outras coisas importantes como a escolha das técnicas de bioconstrução. A partir disso, você vai também ter a condição de se organizar em relação aos recursos humanos e financeiros, porque isso é realmente algo importante. Você precisa estar muito atento em relação a essas questões, porque elas vão te dar toda a condição de você ficar dentro de um cronograma de tempo. Ou seja, projetei minha casa para em 1 ano ela estar pronta e eu conseguir morar nela. Tá, tudo bem, só que depende de todos esses processos que eu acabei de falar para vocês. Então é super importante essa etapa de planejamento, você ter em mãos o teu projeto desenhado e muito bem pensado e planejado junto com esse arquiteto ou arquiteta. As tecnologias adequadas para o teu projeto também devem ser observadas nesse momento de planejamento. Ou seja, você vai utilizar banheiro seco, você vai ter tanque de evapotranspiração, você vai fazer algum sistema de aquecimento de água a partir da energia solar, você vai produzir energia elétrica dentro da tua propriedade. Algumas questões eu trago para vocês como momento de pensar nelas agora, junto com o teu projeto arquitetônico, porque elas vão interagir em toda a vida útil do teu projeto, né? E, por exemplo, nós aqui em casa, a gente estudou algumas coisas e eu quero mostrar para vocês. Vocês estão vendo lá em cima uma caixa d'água em cima do nosso telhado verde. Esse é um sistema de aquecimento de água a partir da luz solar e essa caixa d'água que vocês estão vendo é um boiler baixo custo. Ou seja, um projeto que a gente previu já na época do nosso estudo arquitetônico, né? E instalamos, está funcionando há mais ou menos uns 4 anos e está trazendo bons resultados para nós e vai se estender por muitos anos aqui a utilização dessa tecnologia. E assim temos outras aqui, por exemplo, banheiro seco, nós temos o nosso minhocário ou a vermicompostagem, são tecnologias adequadas para esse tipo de residência, para esse tipo de casa, para esse tipo de vida. Então você precisa planejar, você precisa pensar, mesmo que você execute depois. Mas é importante você contemplar no teu master plan, no teu grande projeto. Agora a gente volta aqui para o espaço da fogueira para fazer um resumo de tudo que nós conversamos até então. Eu separei esse nosso resumo em 5 itens que eu considero fundamentais, que você não pode esquecer. O primeiro seria a questão das referências e inspirações, né? O quanto isso é importante no teu projeto de bioconstrução. Você ter informações, você buscar livros, bibliografias, enfim. E o que a gente fez? Preparamos um pouquinho de material que vão estar em anexo à nossa vivência aqui. Então são PDFs, são vídeos, são imagens que vão startar a tua inspiração e depois você pode seguir a sua busca aí por mais informações. Outra questão que nós conversamos que é extremamente importante é a questão bioclimática, né? Tudo que a gente observa de ações do nosso ambiente em relação à nossa casa, sol, chuva, ventos, iluminação, né? Isso tudo faz parte do estudo bioclimático, isso tudo deve ser contemplado dentro do teu projeto, juntamente com o arquiteto, com a pessoa especializada na área, que vão facilitar a tua vida. A questão, inclusive, do projeto arquitetônico, né, de você não deixar de lado essa parte. Nós aqui fizemos o nosso desenho, fizemos as nossas projeções, colocamos no papel milimetrado de uma forma bem simples, sem muito conhecimento na época, acabamos acertando muitas coisas, mas eu sempre vou deixar essa recomendação de você buscar essas informações com um profissional da área e com uma pessoa que tem essa abertura para a bioconstrução. A questão das tecnologias apropriadas também devem fazer parte do teu planejamento. Ou seja, vou querer usar banheiro seco na minha casa. O que eu preciso observar para essa característica arquitetônica, né? Vou ter aquecimento da água do banho com a energia solar. Então, onde é que eu vou posicionar esse material, esses equipamentos? Outro detalhe que eu trago como exemplo, vou ter tanques de evapotranspiração? Sim. Aonde? Como? Qual o modelo que eu vou escolher? Então, isso tudo é importante você pensar nesse momento. E como uma dica bônus, que nós acabamos não conversando,
durante todo esse tempo é justamente a questão das experiências, de você ter experiências práticas, de você botar a mão na massa. Isso é muito, muito relevante. Para quê? Para cortar caminho durante o momento de execução definitiva da tua obra. Ou seja, se você puder participar de cursos, vivências, palestras, visitar pessoas que já têm bioconstrução, trocar ideia com pessoas mais experientes, vão com certeza agregar na tua caminhada, na tua jornada, e vão fazer que você erre menos e acerte mais. Isso é super importante. Então fica essa dica. E claro, galera, se vocês tiverem alguma dúvida e precisarem de maiores esclarecimentos, por favor, busquem a gente nas mídias sociais, no YouTube. São canais que a gente conversa com as pessoas e nós vamos estar lá presentes para trocar uma experiência com vocês. Obrigado, fiquem bem, espero ver vocês numa bioconstrução já já. Valeu!